a prática da fé, a vida em fé, caminha junto com a maturidade espiritual, com o crescimento em Deus. Então, observa o quê? Que aquilo que Osés já falou. A falta de conhecimento nos faz evidenciar dilemas horríveis. E quando a gente vê, né, o trânsito, ou a gente observa o cenário religioso, algumas perguntas elas nascem. Que tipo de fé aquelas pessoas estão evidenciando? Seja lá a confissão positiva, seja mediante a teologia coach, né? Não basta ter fé. Tem que ter fé da forma correta. E como a gente tem fé da forma correta? Entendendo. Entendendo. Evidenciando essa mudança de mentalidade que é só possível através da piedade, é possível através do conhecimento. Paulo, ele tratando, né, aos romanos, mas ali está falando sobre o seu desejo, né, que os seus irmãos judeus pudessem se converter. No capítulo 10, ele expressa que a fé vem através da pregação e através da palavra de Deus. Então, essa mudança de mentalidade só vem através desse entendimento. Sim, porque esse mercado da fé que se vende uma fé, a fé virou um produto. Um comércio. Porque nós estamos falando de viver acima da mediocridade, e mediocridade é a ideia do... Tá na média, né? Todo mundo, né? É o meio termo ali, você não tá nem numa coisa nem outra. E, como você tá falando, se você não tem uma mentalidade correta sobre determinados temas, você começa, inclusive, a... Se você se baseia... Tudo é verdade. Nessa fé aí que estão vendendo, não na fé revelada na palavra de Deus, você pensa, eu sou um cara sem fé. Porque você pega lá uma pessoa que entende que fé é aquilo ali, e que viver uma vida boa é você viver dentro daquele padrão ali, você fala assim, peraí, eu devo ser um incrédulo, eu não sei, eu devo ser um ateu dentro da igreja. Por quê? Porque tem uma mentalidade de fé que é uma distorção da verdadeira essência de fé. Um que pensa o seguinte, se você fizer uma campanha de 7 dias, nossa, resolveu, né? Vai resolver sua vida. Se você der uma oferta X, aquilo ali, nossa, pode ter certeza, vai ganhar 10 vezes mais daquilo que você deu. Ainda promete coisas assim. E aí vai se vendendo essa fé, ou se não, se você comprar a água ungida, a vassoura ungida, não sei o que tanto que eles ungem, isso aí vai fortalecer sua fé. E aí você olha para a palavra de Deus, isso não passa de sandice, de um sincretismo religioso que não tem nada a ver com de fato que a fé, porque a fé é o oposto disso, você não vê, ele é algo invisível. Não é algo que você pode tocar, é algo que você crê, ponto final. Ou você crê, não tem nenhuma explicação, falta até palavras a gente tentar explicar isso. Por quê? Porque uma pessoa tem fé, o que configura uma pessoa ter fé? Ela entende. São muitas coisas. Primeiro, ela crê que Jesus é o seu Salvador. É a base da nossa fé. Tá, ela crê que a palavra de Deus é a revelação para a nossa vida. Aí você, quer dizer, os fundamentos da fé verdadeira são completamente opostos àquilo que está sendo vendido. É que a fé nesse mercado, ela está condicionada a resultado. Então, quando a gente olha aqui Abraão e os patriarcas, eles exerceram a fé, mas não evidenciaram a promessa. Então, se vende algo. E quando falta o entendimento, nós somos facilmente manipulados mediante esse discurso. Então, onde está o ponto aí? Ao mesmo tempo que nós temos a responsabilidade de incentivar a fé mediante aquilo que é visível,
É o invisível que torna visível. A igreja, nós somos pentecostais, ou sei lá, continuistas, não sei mais. Cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, cremos na interação, a gente crê na ação de Deus no mundo. Tudo tem o seu propósito, mas ao mesmo tempo essa fé ela tem que ser exercida tendo como base as Sagradas Escrituras. Então, o nosso ponto de partida. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o nosso ponto de partida, é a palavra. Não é nenhuma outra coisa. Não é você terceirizar. Não é você trazer um ponto de partida de um culto afro e trazer para a igreja. Ou até mesmo ir lá no Oriente e trazer uma mentalidade para a igreja. Esse não é o nosso ponto de partida. Mas, infelizmente, outros pontos de partidas que são fogos estranhos, que não convém com a palavra. Não, e alguém pode tem entrada na igreja. Por que você crê no que você crê? Eu creio porque a palavra diz. Mas independente, que você vê ou não vê. Mas isso é um livro como qualquer outro livro. Não, para mim não, porque eu creio nele pela fé. Independente do que pensam e atacam e etc. Para mim isso é a revelação do próprio Deus. E as pessoas querem colocar outra coisa, parece que para dar fundamento à sua fé. Quer afrontar a tua fé. Lógico que às vezes somos tentados por essas pessoas. A nossa fé é tentada. Na mesma proporção que a nossa fé é provada por Deus. Para o nosso crescimento espiritual. Mas eu gosto muito, Miqueias, que o irmão de Jesus fala, Tiago. Tiago, ele expressa, quando ele escreve essa epístola, que mediante as questões da vida, a gente tem um caminho para não ser vacilante, mediante a nossa fé. Esse caminho é o quê? Pedir sabedoria. Sabedoria a Deus, para que Ele venha nos conduzir de maneira certa. Então, o nosso ponto de partida, além das Sagradas Escrituras, está no relacionamento com Deus. Então, à medida que Deus ele se revela a nós através da palavra, essa palavra vai nos levar a um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus nos leva a evidenciar fé. Aqui o autor ele diz aqui, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esse ato de agradar a Deus nos leva a entender esse relacionamento pessoal. Não achar que pelo fato de nós termos fé, acreditarmos em Deus e na sua palavra, isso não significa que as coisas sempre serão boas ou favoráveis para que essa fé seja real. Porque, pelo contrário, a fé só faz sentido no contexto de impossibilidades. Apesar. Na contramão do normal. Apesar. Talvez a pessoa pode falar assim, a fé tem limite? Tem. Por que a fé tem limite? Quando aquilo que acreditamos que é fé não está envolvido em obediência e integridade, se limita à fé. Então, o cidadão está na prova, né? Tá lá passando por uma prova e fala assim, eu vou exercer a minha fé. Mas o exercício dessa fé não corresponde à integridade das Sagradas Escrituras. Tudo isso aconteceu aqui com esses heróis da fé, porque além da fé, houve a obediência e houve a integridade no seu relacionamento com o mundo. Então, fé e obediência caminham juntos, porque em meio à provação, às vezes ter fé é você ser o derrotado. Ter fé é você ser o perseguido. Ter fé é você dizer não para coisas fáceis. Para alguns pode dizer não. É o exercício da minha fé. Olha, Deus abriu essa porta, mas não importa que porta que é. Não importa que essa porta
vai distorcer o meu caráter. Foi Deus que abriu, não. Isso não é o exercício da fé.